Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa o Melhor da Manhã, ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Como eu falo diariamente, todos os dias, é uma satisfação, é uma alegria poder entrar na sua casa diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, sempre ao vivo, aqui no Melhor da Manhã. Tentamos levar para vocês só informações boas e agradáveis. Inclusive, hoje é sexta-feira, hoje é dia do quadro Equilíbrio com a terapeuta holística Lana Almeida, quadro fantástico que tem uma audiência fantástica também todas as sextas-feiras aqui no nosso Melhor da Manhã, falando também equilíbrio, falando também sobre beleza. Vamos aproveitar a sexta-feira e entrevistar o Dr. Daniel Scarpa, que vai falar tudo sobre doenças do cabelo e estética facial avançada, harmonização facial, preenchimento. Então você não pode deixar de assistir esta entrevista do último bloco com o Dr. Daniel Scarpa, da Clínica Bolsinhas, clínica renomada aqui na nossa cidade. Se você quiser fazer pergunta ao vivo para o Dr. Daniel Scarpa, está aí na tela o nosso WhatsApp, que é o 988750668, que tentaremos tirar todas as suas dúvidas. Hoje sexta-feira, hoje amanheceu ensolarada aqui na capital dos Reis Magos. Mandar um abraço para você que me assiste de todas as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, você de Parnamirim, audiência enorme no município, que me assiste tanto pela cabo, canal 137 ou 29, ou pela net, canal 25, você que está me assistindo agora, direto do município de São Gonçalo do Amarante, audiência também enorme no município de São Gonçalo, e você que me assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo www.tvgazetarn.com.br. Mandar um beijo para todas as amigas que me assistem diariamente, começando com ela, que para mim é uma alegria muito grande. Olha, é uma obrigação eu mandar um beijo para ela, que é vovó Avani Cavalcante, e suas filhas Régia e Gracinha Cavalcante, também Cida, que nos assiste, Tarde, Lívia, Ney. Essa turma é sagrado. Eu abri o programa Melhor da Manhã e mandar um beijo, porque elas acordam cedo diariamente para assistir o nosso programa. Então, mais do que justo, eu mandar os abraços e um beijo bem grande para todas essas meninas que me assistem. Vovó Doralice também, beijo bem grande. Rosemary Barreto, diretora do Memorial Luiz Alves, sintam-se todas. Júnior Dantas, futuro deputado estadual, Júnior Dantas, sintam-se todos abraçados. Minha namorada, minha gata, minha Missy Canguaretama, que já está confinada ali no Hotel Golden Tulip, ali em Ponta Negra. Beijo bem grande. Ontem foi a abertura, foi o coquetel de lançamento do Miss Rio Grande do Norte. Então, um beijo bem grande para a minha princesa Fabi Santana. E para vocês que me assistem, é uma satisfação mais uma vez tê-los aqui com essa audiência fantástica aqui na nossa TV Gazeta RN. Vamos ver agora as principais notícias do blog opoder.com. Termina o Melhor da Manhã, você acessa o www.blogopoder.com e ficará bem informado sobre diversos assuntos: economia, política, religião, cidades, assuntos nacionais, internacionais. Tudo isso você encontra no blog opoder.com, que tem um oferecimento do Natal Card. Moro determina prisão de Lula para cumprir pena no caso do triplex em Guarujá. Olha aí, você que acordou agora, a partir das 17 horas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi convocado para estar ali no... Deixa eu ajeitar aqui meu terno aqui, que não está muito legal. Ótimo. No caso do triplex. O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira, ontem, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 2 instâncias da Justiça no caso triplex em Guarujá. A pena difundida pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, é de 12 anos e 1 mês de prisão com início em regime fechado. Lula tem até às 17 horas de hoje para se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba, determinou Moro. O juiz vetou o uso de algemas em qualquer hipótese, abre aspas, relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedendo-lhe em atenção a dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal. Em relação a isso, mais do que justo, não havia necessidade de intimar o presidente, decretar ir na sua casa, fazer aquela pirotecnia
que muitas vezes a polícia, que eu não concordo com essa pirotecnia que a Polícia Federal faz, que antes de chegar na casa do acusado, ele já avisa a imprensa, isso eu não concordo. E também o uso de algemas, não há necessidade do uso de algemas, até porque o presidente Lula não vai fugir, não vai sair correndo, não vai agredir o agente da Polícia Federal. Então isso é óbvio. Então não há necessidade também de que eu sempre nunca concordei. A algema é para ser para bandido, para traficante, assassino, que pode agredir o policial, que pode fugir, que pode... Enfim, mas não por mais que seja condenados, isso e aquilo, empresários, mas o uso de algemas não há necessidade, já que o sujeito não, só se ele fizer alguma reação, agredir o policial, se recusar, aí tudo bem, o uso de algema, o uso da força. Mas sem isso, sem o uso da força, não há necessidade de algemas. Mas, inclusive aqui em Natal hoje, alguns manifestantes já queimaram pneus aqui em frente ao Shopping Via Direta, já estão planejando protestos em frente ao Shopping Midway, no acesso ao aeroporto Luiz Alves, tudo baderna. Não há necessidade para isso. Lula foi condenado em todas as esferas, perdeu em todas, todo mundo sabe, a torcida do ABC todinha já sabe que ele tem envolvimento no triplex, naquela questão do triplex do Guarujá, com desvios de recursos, todo mundo sabe. Então não adianta agora fazer aquele alarme à esquerda brasileira, dizer que é golpe, isso e aquilo, não adianta mais. Baderna. Agora a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal tem que ficar atenta, porque na medida que colocam pneus numa BR ou então numa RN e prejudica o direito de ir e vir da população, isso aí é terrorismo. Isso aí é terrorismo, é baderna. Isso é baderna. Então a polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal tem que ficar atenta para isso. Às vezes a pessoa vai a trabalho, vai viajar, o turista está voltando para casa, está chegando em Natal, aí fica aquela baderna ali no caminho do aeroporto Aloysio Alves, eles tocam, porque no Brasil a esculhambação é tão grande que qualquer pessoa pode atrapalhar o direito de ir e vir do cidadão. Colocam pneus, tocam fogo, pedra e atrapalham o direito de ir e vir. Então a Polícia Federal é para atuar nisso aí, a Polícia Rodoviária Federal. Não é para deixar esses baderneiros, MST, esses terroristas, isso é tudo terrorismo. Isso é tudo terrorismo. Terrorismo não é só aquele que coloca uma bomba, um muçulmano que coloca uma bomba e faz um atentado, não. Isso também é um tipo de terrorismo também. Então o comando da Polícia Militar tem que ficar atento e meter sarrafo mesmo nesses baderneiros. Meter peia mesmo, atrapalhar o direito de ir e vir do cidadão. E não quer sair no diálogo, tem que meter borrachada mesmo, para não atrapalhar o direito de ir e vir do cidadão. Então a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar tem que estar atenta para esse tipo de baderna que eles querem fazer aqui no Rio Grande do Norte e no resto do Brasil com a prisão, até porque não tem mais jeito, é irreversível. Já foi determinado pelo Supremo a prisão em segunda instância. Então não adianta mais chorar, não adianta mais chorar, não adianta mais nem choro nem vela. É acatar a decisão da justiça e pronto, e botar a bola para frente. Até porque Lula mexeu com o sonho do brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva mexeu com o sonho, porque as pessoas tinham uma esperança com aquele discurso bonito, contra a elite, contra a direita, contra a classe empresarial. Não sei por que essa turma tem tanta raiva de empresário, é porque eles não querem trabalhar em iniciativa privada. As pessoas que não querem trabalhar são preguiçosos, aí tem medo de trabalhar em iniciativa privada, porque na iniciativa privada tem que dar expediente, na iniciativa privada tem horário, que se chegar atrás não tem estabilidade, como existe um serviço público. Você já viu alguém da esquerda brasileira trabalhar na iniciativa privada? Você já viu? Não trabalha, porque lá tem expediente, lá não tem anuênio, quinquênio, lá não tem regalia, isso não trabalha. Muito simples. Aí essa turma tem raiva da classe empresarial, do empresário, do setor produtivo, tem ódio, não é raiva, não é ódio. Agora não sabe eles que se uma empresa dessa fecha, centenas de pais de famílias estarão desempregados. Criticam o transporte público, os empresários, chegam os estudantes da UMES, da Uni, não, os tubarões do transporte público.
Aí se uma empresa dessa de ônibus fecha, o que deixa de pai de família desempregado, a quantidade é enorme. Aí ninguém vê isso. Agora eles querem encher o Estado. Porque tudo para esse povo é concurso. Tem até o nome, tem gente que passa, concurseiro, até o nome é bonito. Tem gente que não quer, aí prefere ganhar R$1.000 com estabilidade do que arriscar ganhar 10 trabalhando. Quer dizer, isso é preguiça. Isso é preguiça. Prefere, não, eu vou ganhar 1.000 porque eu tenho estabilidade. Pronto. Aí amanhã o governo atrás do salário vai fazer greve. É muito bonito isso. Mas não pede para sair, ninguém quer largar o osso, né? A UERN passou 147 dias em greve. Olha que absurdo. 147 dias em greve. A Universidade Estadual. E outra coisa, isso foi um erro gravíssimo da governadora Vilma. De saudosa, ela fez um bom governo, mas essa criação da UERN foi um erro gravíssimo. A prerrogativa de ensino superior é para ser do governo federal, não é para ser do governo estadual. O governo estadual tem que tomar conta do ensino médio, fundamental, médio, com as prefeituras. Aí cria uma faculdade, uma universidade, o UERN, aí está aí, passaram 147 dias em greve. Inclusive tem uma proposta aí do governador Robson de, se não extinguir a UERN, tentar doá-la, repassá-la para o governo federal. Tem que acabar com essa história de estar inchando o Estado brasileiro. O Estado é maior do que o PIB, é impressionante. O Estado aqui do Rio Grande do Norte, a grande maioria é só para pagar folha de pessoal. Pode. Tem que acabar com isso. Tem que investir na iniciativa privada, nas indústrias, nas empresas. Não pode ficar só o Estado. O sujeito termina a faculdade, vai fazer concurso. O sujeito passa 5 anos para ser administrador, para ser jornalista, para ser contador. Aí diz, não, agora eu vou fazer concurso público. Aí se acomoda. Aí poderia ser um bom empresário, um bom empreendedor nessa área, mas não, aí fica a vida, passa a vida inteira só naquele, que às vezes não é nem a área. Ele entra, faz um concurso público, ele tem nível superior, nem a área, nem a função ele vai desempenhar do que ele se formou. Né? Então você que está em casa, pense 2 vezes. Pense 2 vezes antes de você passar 5 anos na universidade e você terminar e fazer concurso público, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, a cúpula do PT se reúne no Instituto Lula após a decisão do Supremo. A cúpula do PT se reuniu na sede do Instituto Lula, no Ipiranga. Vamos lá, apagou aqui, blog. Mas esse assunto aqui, está aqui na cúpula se reúne no Instituto Lula após a decisão. Voltou aqui, pronto, voltou, que tinha ficado na outra televisão. A cúpula do PT se reuniu na sede do Instituto Lula, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Deu problema de novo, mas aí, enfim, isso aí ocorreu ontem, foi uma matéria que já um pouco mais atrasada, porque foi quando saiu a decisão de 1h da manhã, 1h30 da manhã, aí a cúpula se reuniu no Instituto Lula, mas não tem mais o que fazer. Como eu já falei, esse assunto aí já é prego batido e ponta virada. Lembrando que no segundo bloco nós vamos ter o quadro com a terapeuta holística, a doutora Lana Almeida, o quadro chamado Equilíbrio, que você não pode deixar de assistir todas as sextas-feiras aqui no Melhor da Manhã. E no último bloco, vou conversar com Dr. Daniel Scarpa, vai falar tudo sobre doenças do cabelo e estética. Quadro fantástico, se você quiser fazer perguntas para o Dr. Daniel Scarpa, vai falar também sobre harmonização facial, preenchimento. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 988750668, que faremos as perguntas para o Dr. Daniel Scarpa. Olha, meu tempo hoje foi escasso, já está aqui comigo a doutora Lana Almeida, também está o Daniel Rocha, que vai falar tudo sobre o Instituto Holístico, Centro Holístico, aqui, Holístico Vivo. Então, já no segundo bloco, e no último bloco eu volto entrevistando o Dr. Daniel Scarpa. E como eu falei, se quiser fazer perguntas para o Dr. Daniel, está aí na tela o nosso WhatsApp, que é o 988750668. Vou beber uma água e já no segundo bloco vai estar aqui a doutora, minha amiga, Lana Almeida. Sai daí.
A Prefeitura presta contas a quem mais ajuda nossa cidade a melhorar. Você. Aqui tem. Tem asfalto novo nas avenidas Prudente de Moraes, Maranguape, Ayrton Senna, Guadalupe, Afonso Pena, Café Filho, Pinto Martins, Nossa Senhora do Ó, Avenida das Alagoas e mais 54 ruas. E agora tem mais trabalho andando. Tem 18 obras de drenagem e pavimentação na Zona Norte. São obras que já estão em andamento e vão beneficiar moradores do Novo Horizonte, Brasil Novo, Vila Paraíso, José Sarney e Vale Dourado. E vem muito mais por aí. Vem o novo asfalto das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho. Aqui, seu dinheiro vira trabalho. Prefeitura do Natal. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Bom te ver no Todo Seu. Você já pensou em montar seu time dos sonhos? Flávio. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais porque vou pegar no pé. Chico. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Celso. Os clubes são grandes, mas os dirigentes são pequenos. E aí não adianta, eles São é que estão no pequenos. poder, né? Michele. Põe na tela. O melhor time de comentaristas está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Em cada ponto de São Paulo tem um fato acontecendo, um novo dado surgindo e um cidadão atrás de informação. Em cada ponto de São Paulo tem a equipe do Jornal da Gazeta, trazendo a notícia mais completa para você. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Apitou. Os caras têm medo de encarar, medo. Caiu. Total, né? Vacilada total. Na trave. Pior do que não contratar é contratar errado. Se a bola tá em campo, o debate tá rolando. Perdeu o cara fina. Isso tudo atrapalha o time de futebol. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. A gente tem a receita certa para o seu dia começar bem. É muito bom. Com animação, novidades dos famosos, dicas de economia e informações úteis para todo mundo. Será que a população está sabendo disso tudo? Aproveite o melhor conteúdo com o Revista da Cidade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Toda noite, Rony conta os segundos. 1, 2, 3. Para fazer um programa cheio de bom gosto, especialmente para você. Esse é o meu objetivo. Alegrar sua noite com um conteúdo impecável. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Então você já sabe, né? Fica aqui comigo. Estou te esperando. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui no Saúde e Equilíbrio
com o Daniel Rocha, o Alkaline Man, que veio conversar com a gente hoje, né? E trazer informações desse projeto novo que ele tem aí, que é o Centro Holístico Vivo, onde ele vai, nós vamos fazer processos de cura, de tratamento, além, né, do espaço fantástico que ele tem lá, a alimentação, né, incluindo a alimentação, que é muito importante, né, Daniel? Não é só curar a energia e continuar comendo mal, né? Eu falo que tudo, absolutamente tudo é energia. E aquilo que você coloca dentro de você é energia. Pode ser uma energia positiva ou negativa na sua biologia. Agora, muito me estranha uma sociedade que vai se nutrir, que vai se alimentar, e aí depois do almoço está todo mundo sem energia. Talvez o alimento não esteja trazendo tanta energia assim para as pessoas. Isso. Daniel, lá no Centro Holístico Vivo, como é o trabalho que você está desenvolvendo lá? Fala um pouquinho para a gente de como é que funcionam as coisas por lá. Na verdade, assim, a gente acaba entendendo que tudo é complementar, né? Que não adianta só você tratar da alimentação, sem cuidar da mente, sem cuidar do espírito, que não adianta você esquecer de determinados setores do seu corpo e retalhar o seu corpo como se ele fosse um carro onde eu posso pegar um filtro e trocar, né? Então, a gente entende que todas as terapias se complementam. Então, a gente, além da alimentação, de protocolos de desintoxicação alimentar que a gente conduz, a gente tem terapias holísticas, como acupuntura, massoterapia, tai chi, yoga, ventosoterapia, meditação. A gente tem outros movimentos energéticos também, porque tudo é alimento, né? E vai ser algo positivo ou algo negativo. Então, a gente procura deixar uma egrégora propícia para que as pessoas consigam passar por seus processos de desintoxicação, porque, de verdade, são todos alimentos opiantes, os maiores causadores de doenças, e são alimentos que causam vício. São alimentos equiparados à cocaína, equiparado à heroína, e as pessoas muitas vezes se assustam quando você fala assim, açúcar é 8 vezes mais viciante do que cocaína. Mas passa uma semana sem consumir açúcar, e aí depois dessa uma semana você vai me falar quantos episódios você teve, quantas vontades de comer, quantas vezes você acordou na madrugada para beliscar lá um pouquinho de coisa que é açúcar, né? Então, a gente perdeu essa referência do que nos nutre e do que bagunça a nossa biologia. A gente está meio que vivendo um período só do paladar viciante. E acaba sendo um paladar químico, porque é um processo químico. O doce existe na natureza, mas ele não é químico. Ele é diferente, ele é múltiplo. E aí a humanidade acaba sendo viciada em um doce, né? Químico, você perde as suas papilas, e aí você vê que as pessoas têm rejeição a frutas maduras, mas não tem rejeição a 1 quilo de açúcar, né? Se sente bem, porque está dependente de um sabor químico, que mexe com a parte neural, que mexe com as emoções, e aí a gente vê uma sociedade embasada em cima da ansiedade, do estresse, né, de sentimentos que são sentimentos negativos, todos oriundos de um medo, de um terror, de um pânico, porque as pessoas estão com a biologia bagunçada, elas estão com falta de minerais, elas estão carentes e não conseguem se sentir bem com o sol, com um banho de mar, ao vento, na natureza. Veja só, a gente vive na cidade do sol, onde a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, né? E basta se expor por alguns minutos. E nenhum animal se esconde do sol. Na verdade, eles se espojam, eles se jogam perante o sol, né, para captar essa energia. E muitas vezes a tristeza na vida das pessoas é só um pouco de sol que falta. É verdade. Às vezes para essas pessoas que têm medo de sol, eu me pergunto se já viram um índio com câncer de pele. Porque eles andam expostos, sem roupa, né? E ninguém
não tem esse histórico de câncer de pele em tribos. A gente entende que é de interesse. É de interesse de quem comanda a humanidade que a desinformação seja maior do que a informação real. Para que as pessoas fiquem cada vez mais doentes, pobres de entendimento, e assim elas ficam mais domesticáveis, né? Assim elas são de fácil manipulação, assim você consegue gerir, usurpar, tirar o direito do ser humano de vida mesmo, né? Que todos nós temos direito a tudo que tem na Terra. Nós somos terráqueos, a gente vive só num sistema de enganação, né? Onde é tudo colocado como impossível na sua vida, mas a gente tem direito à vida plena, né? E não viver nessa onda de ansiedade, de estresse, de impaciência, de imediatismo, e nunca resolver o problema presente. A gente está se projetando sempre no passado, sempre no futuro, que não existe porque eu não vivo agora, eu não vivo hoje, eu tenho que me resolver no hoje, né? Então a proposta do nosso espaço é assim, com terapias que se complementam para que você possa se desvencilhar de determinados alimentos que machucam a sua saúde, que machucam a sua biologia, e vão te deixar dependente de remédios para sobreviver. É uma prevenção, né, para quem está em curso. E assim, o que eu entendo, o que nós entendemos os seus problemas de herança genética, eles vão se manifestar cada vez mais cedo, porque as pessoas comem cada vez mais toxinas, né? Agora, uma vez que você muda os seus hábitos, o seu estilo de vida, a herança genética não se manifesta. Mas o que a gente tem visto nos dias atuais é cada vez pessoas mais jovens adquirindo diabetes, cada vez mais cedo pessoas com problemas ósseos, e tudo isso aí é por causa de uma alimentação acidificante, né? E faz com que você perca minerais de forma constante do corpo, perdendo saúde, desidratando, envelhecendo antes do tempo e ficando suscetível para todos esses sentimentos de desequilíbrio, que são os sentimentos negativos, de estresse, de raiva, de angústia. Porque o que vale na nossa vida é o viver, e viver bem, viver de forma plena. E tudo acaba sendo uma escolha, mas a gente tem que estar no comando dessas escolhas. Eu sou feliz por opção, é isso, mas muitas vezes com a biologia bagunçada, intoxicado, dependente de neurotoxinas alimentares, fica difícil para você se sentir bem com o mar, fica difícil para você se sentir bem com o sol, em coisas simples como fazer uma horta na sua casa, colher e comer na mesma hora. Parece coisas de outro mundo porque ninguém tem mais tempo. E aí todo mundo vive no escravismo do tempo e acha que vai se cuidar quando chegar na terceira idade e de repente perdeu vida demais e deixou de viver o agora, deixou de viver o hoje por termos limitações. E eu entendo também que tudo é em prol de um consumo. A gente vive numa sociedade onde cooperação e as pessoas são embasadas no meio social perante o perfil de consumidor e não perante o que você é mesmo. E aí todo mundo vive nessa busca intensa de ganhar mais para consumir matéria e não desfrutar de valores reais da vida. Porque o que vale é você estar bem hoje, fazer aquilo que você tem vontade de fazer no agora, viver de forma plena, sair da sobrevivência, porque está todo mundo com instinto de sobrevivência ativo. E aí você não vive de forma plena. Daniel, você tem organizado alguns programas de desintoxicação, né? São vivências. E como é que o que acontece lá na vivência desse programa, né? Então, assim, processos de desintoxicação é algo comum na vida de todo mundo. Todo mundo está desintoxicando enquanto dorme. No período da manhã deveríamos ficar mais de líquidos, porque é um período de expurgo, né, do seu corpo. O seu corpo está eliminando toxinas que processou durante a noite. Isso é algo comum na nossa vida. Só que muitas vezes as pessoas se propõem a fazer um processo de desintoxicação em casa,
as pessoas no entorno não entendem do que está acontecendo, as pessoas trazem outros alimentos que elas não vão consumir naquele período. E nesses períodos de desintoxicação, fica tudo muito aguçado em você. As sensações, o olfato, o ouvir, né, a visão, tudo se modifica dentro de você e você fica muito sensível para determinadas coisas. Então, o nosso espaço é justamente o espaço ambientado para não ter interferências de cheiros, de alimentos que você não vai consumir durante aquele período. A gente tem alguns protocolos que a gente pratica no espaço de maneira contínua, né? Um protocolo de desintoxicação de 21 dias, consistido em 7 dias de sumos verdes, 7 dias de água e 7 dias de alimentos fermentados, que é uma desintoxicação profunda. A gente tem protocolos só de sumos verdes durante 7 dias. A gente também conduz limpeza hepática, é uma terapia de limpeza do fígado e vesícula, é um protocolo de 6 dias, juntamente com uma alimentação desintoxicante. E o nosso espaço também, ele recebe pessoas que só querem se hospedar, né? Conhecer uma alimentação desintoxicante, se hospedar com café da manhã, almoço e janta, e, em paralelo, trabalhar com as terapias que a gente oferece, né, para todos os protocolos e no nosso espaço holístico, que são as terapias orientais, que são as terapias energéticas, né, que são as terapias complementares, porque tudo se complementa. É claro que a gente sempre tem um foco na espiritualidade, porque não existe o corpo sem espírito, né, independente de crença, independente de religião, somos todos espíritos e entendemos que a nossa aproximação ou afastamento no meio social também é espiritual. E assim fica muito fácil de você entender os lugares que você deve estar, os lugares que você não deve estar, quando a gente coloca a espiritualidade sempre na frente. Basicamente é isso, né? O nosso espaço também, ele tem uma área destinada à comunidade de Pirangi, basicamente, né? E a Grande Natal acaba atendendo também, mas assim, o pessoal da Grande Pirangi ali, do Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, com atendimentos holísticos também para a comunidade, né? Terapias para a comunidade, e temos oficinas também de forma gratuita, né? Oficina de alimentação viva, oficinas de alimentação alcalina, né? Que é uma formação mesmo que acontece a cada 2 meses, né? Mais informações no nosso site, a gente tem o site centroholísticovivo.com, onde tem todas as informações do espaço em si e do que a gente faz, dos terapeutas que participam do trabalho, enfim. Bom, Daniel, maravilhoso o seu trabalho, principalmente essa parte, né, que você acabou de falar, você está oferecendo essas terapias complementares para a comunidade, né, Grande Natal e Pirangi, né, divulgar esse trabalho maravilhoso aí, né, das terapias, das práticas holísticas. E a gente quer agradecer a você por ter vindo aqui partilhar conosco um pouco do seu conhecimento e sinta-se convidado para uma nova visita. O assunto é sempre vasto, claro, interessantíssimo. Gratidão por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de emanar uma onda diferente. E tudo é opção de vida. De repente, se a sua vida não está bem hoje, é opção sua, inclusive de mudar. Porque tudo muda nessa vida, neste planeta. Tudo é uma mudança constante. E a estagnação que realmente não é confortável para nenhum ser vivo. Obrigada. Bom dia a todos. A Prefeitura presta contas a quem mais ajuda nossa cidade a melhorar. Você. Aqui tem. Tem asfalto novo nas avenidas Prudente de Moraes, Maranguape, Ayrton Senna, Guadalupe, Afonso Pena, Café Filho, Pinto Martins, Nossa Senhora do Ó, Avenida das Alagoas e mais 54 ruas. E agora tem mais trabalho andando.
tem 18 obras de drenagem e pavimentação na Zona Norte. São obras que já estão em andamento e vão beneficiar moradores do Novo Horizonte, Brasil Novo, Vila Paraíso, José Sarney e Vale Dourado. E vem muito mais por aí. Vem o novo asfalto das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho. Aqui, seu dinheiro vira trabalho. Prefeitura do Natal. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Bom te ver no Todo Seu. Você já pensou em montar seu time dos sonhos? Flávio. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais porque vou pegar no pé. Chico. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Celso. Os clubes são grandes, mas os dirigentes são pequenos. E aí não adianta, eles São é que estão no poder, né? Michele. Põe na tela. O melhor time de comentaristas está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Em cada ponto de São Paulo tem um fato acontecendo, um novo dado surgindo e um cidadão atrás de informação. Em cada ponto de São Paulo tem a equipe do Jornal da Gazeta, trazendo a notícia mais completa para você. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Estamos de volta com o programa Melhor da Manhã e já está aqui comigo o doutor Daniel Scarpa. Vai falar tudo sobre doenças do cabelo, estética facial avançada, enfim. Doutor Daniel, bom dia, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa Melhor da Manhã. Bom dia, Gleison, bom dia aos espectadores, é um prazer estar aqui. Está muito em alta, doutor Daniel, harmonização facial, preenchimento, a questão do envelhecimento na face. Mas antes de falarmos sobre essa questão da harmonização facial, vamos também falar sobre doenças do cabelo. Que tipos de doenças são essas, doutor? Bom, as doenças do cabelo elas podem interferir tanto na pele do couro cabeludo, como no crescimento ou na perda dos próprios fios. Então, são doenças que afetam muito a parte visual da pessoa e mexe muito com a autoestima. Que a perda de cabelo, tanto de uma forma generalizada como de partes do cabelo, é muito impactante para qualquer pessoa. Essa perda do cabelo, a gente notamos que se dá muito no homem, mas ocorre também nas mulheres, não é isso? Sim, no homem muito mais devido à parte genética, né? A chamada alopecia androgenética, ou calvície, como é conhecida. É uma doença muito comum e acontece em mais de 50% dos homens, mas também acontece em mulheres. A perda genética de cabelo nas mulheres também é um pouco comum, não tanto quanto os homens, e não é tão acentuada, mas é bastante incômodo também. Agora o senhor fala em doença do cabelo. Existe a questão de genética e existe a questão da doença. São duas coisas distintas? Sim, são. A perda de cabelo por fatores genéticos, ela é programada geneticamente. Você já nasceu com ela programada, então vai acontecer. Você pode trabalhar contra essa genética e evitar que ocorra. Se meu pai foi calvo, a tendência... Você tem uma influência genética. Uma influência genética. Calvície. Agora, já a parte de doenças, elas podem acontecer por causas hormonais ou causas externas, infecções, fungos também. Excesso de química no cabelo também pode prejudicar o crescimento capilar, interferir no couro cabeludo também ou prejudicar os fios. Isso aí, essa doença do cabelo, ela se resolve com medicamentos, com tratamento? Como é que se resolve isso? Bom, uma causa bastante comum, por exemplo, a alopecia areata, ela pode ter causas internas, autoimunes, o próprio organismo começa a se agredir por algum fator, ou alguma causa externa. Então, a gente vai, durante o tratamento, vai identificar o que está causando essa queda de cabelo e vai tratar a partir daí. Normalmente tem tratamentos orais, certo? Cremes, às vezes loções também, e às vezes até alguns tipos de shampoo também são usados para tratamento. Shampoo medicinais. Esses shampoos que se fala muito na mídia, que o seu cabelo está caindo, compre o shampoo tal, isso, resolve, doutor?
ameniza? Eles são tratamentos adjuvantes, eles ajudam. Normalmente não consegue debelar a causa da queda do cabelo sozinhos, mas sempre tem um pouco de ajuda no tratamento. Alguns deles são mais para nutrição do couro cabeludo, alguns deles têm componentes medicinais que também ajudam no tratamento, mas nunca vão resolver o problema sozinhos. Então, se você está usando um shampoo para queda de cabelo e somente um shampoo, você não vai ter um resultado esperado. Por si só não resolve. Infelizmente. Agora, existe uma salvação, existe uma solução, que são técnicas de implantes capilares, não é isso, doutor? O transplante capilar, o transplante capilar. É a última esperança, digamos assim. É o último tratamento. Quando mais nada resolveu e esse fio está perdido porque o folículo morreu, não consegue mais produzir fio, então a gente transplanta nesse caso. E hoje em dia tem algumas técnicas, algumas mais antigas e outras mais modernas, que conseguem resultados muito bons. Que essas técnicas são feitas na clínica do senhor? Sim, atualmente eu estou trabalhando com a parte de intradermoterapia capilar e a parte medicamentosa, mas eu estou implementando uma sala de cirurgia para fazer os transplantes. Eu acho que em 1 ou 2 meses a gente deve iniciar aqui em Natal. Olha, eu vou pedir agora um pequeno intervalo, não saia daqui, nós vamos agora um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o doutor, dando continuidade à nossa conversa com o doutor Daniel Scarpa. Não saia daí. Presta contas a quem mais ajuda nossa cidade a melhorar. Você. Aqui tem. Tem asfalto novo nas avenidas Prudente de Moraes, Maranguape, Ayrton Senna, Guadalupe, Afonso Pena, Café Filho, Pinto Martins, Nossa Senhora do Ó, Avenida das Alagoas e mais 54 ruas. E agora tem mais trabalho andando. Tem 18 obras de drenagem e pavimentação na Zona Norte. São obras que já estão em andamento e vão beneficiar moradores do Novo Horizonte, Brasil Novo, Vila Paraíso, José Sarney e Vale Dourado. E vem muito mais por aí. Vem o novo asfalto das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho. Aqui, seu dinheiro vira trabalho. Prefeitura do Natal. Estamos de volta dando continuidade à nossa conversa com o doutor Daniel Scarpa. Voltando em relação ao transplante capilar, doutor. Qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher, pode fazer o transplante capilar? Normalmente a gente tem que fazer uma avaliação clínica, certo, da necessidade do transplante e das condições físicas do paciente, se ele tem possibilidade. Mas a maior parte dos pacientes que têm necessidade de transplante, eles podem realizar sem problemas. Claro, existem alguns casos de doenças do coração ou alguma outra doença que pode atrapalhar a cirurgia e normalmente a gente vai avaliar caso a caso e ver a necessidade. Antes é feita uma bateria de exames com esse paciente? Todos os pacientes têm que ser avaliados, certo? Tanto a parte capilar como a parte física em geral para se poder fazer qualquer tipo de cirurgia. Nós temos algumas imagens aí, produção, em relação ao transplante capilar e é algo ultramoderno, né, doutor? Sim, normalmente esse é um resultado exatamente após a cirurgia. Esses folículos são implantados folículo a folículo. Normalmente a unidade folicular ela pode ter de 1 a 4 fios, certo? Então esses fios são implantados, cada um é feita uma pequena perfuração no couro cabeludo e plantado, digamos assim, no couro cabeludo esse folículo. Então esse é um resultado imediato, depois da cirurgia. Esses fios, imediatamente após a cirurgia, eles são curtos, porque eles são cortados. Sim. E normalmente eles acabam caindo e em 2 a 3 meses após a cirurgia começa a crescer novamente e esse seria um resultado final após a cirurgia. E esses fios são do próprio paciente? Do próprio paciente. Nós retiramos da parte posterior do couro cabeludo, normalmente região próximo da nuca, onde a gente tem fios que eles têm maiores resistências à queda. Ele tem menos receptor para o hormônio masculino, então normalmente ele tem menos queda, ele é mais resistente. Então retiramos também 1 a 1, sem cicatrizes normalmente. Temos uma técnica que a gente usa, um micromotor, com uma pequena lâmina circular.
menos de 1 milímetro de espessura. Claro que a gente vai com uma lupa, tem que ser extremamente cuidadoso, meticuloso essa retirada. A gente retira um a um dessa região e prepara a parte de implantação e coloca também um a um. Agora, uma notícia boa que a maioria dos pacientes não sabe é porque o transplante não precisa ser somente para o couro cabeludo da cabeça. Tem gente, principalmente mulheres, elas têm problemas de perda de sobrancelha. Tem falhas. Inclusive, nós temos também algumas imagens aí. Exatamente. E o transplante pode ser feito retirando fios do couro cabeludo, sendo implantados na sobrancelha. E também para a barba dos homens, que homens também reclamam hoje, atualmente, eles estão gostando de usar barba, e algumas pessoas não têm barba fechada. Então a gente pode também fazer o transplante de fios para a barba. Lembrando que todas essas imagens são imagens de internet. Esse tratamento, ele é feito em uma sessão, várias sessões? Como é que funciona isso, doutor? Bom, a gente pode implantar até 6.000 fios no couro cabeludo, mas é uma cirurgia que, como é muito meticulosa, ela é muito demorada. Então, normalmente, quando ultrapassa 3.000 fios, a gente normalmente faz em duas sessões ou 2 dias seguidos. Então, a pessoa tem a parte inteira da região frontal até a posterior sem fios, a gente vai primeiro implantar a parte anterior, no segundo dia implanta a parte posterior. E em relação à barba? A barba, normalmente, a quantidade de fios não é tão grande para ser implantado, dá para ser feito em um dia só. Mas é exatamente igual, o mesmo processo. Você vai retirar da parte posterior do couro cabeludo, vai preparar a área, fazer as perfurações e implantar na área da barba. E é dado anestesia local? Sim, normalmente é feito com uma anestesia local. Pequenas injeções no local onde a gente vai trabalhar. O paciente pode estar acordado, mas se ele normalmente é um pouco nervoso, a gente pode fazer uma sedação leve somente para relaxamento. E o pós-operatório? Como é que o paciente deve se proceder? Bom, tem que ter os cuidados gerais com a lavagem do local onde foi transplantado para evitar infecção. Tem algumas medicações para evitar dor e para evitar edema, que incha um pouco. Normalmente todo o processo inflamatório traumático da cirurgia incha. E a recuperação com pouca dor, normalmente. Em alguns dias o paciente está liberado para voltar ao trabalho. Só ter cuidado para não ter excesso de sol e excesso de movimentação na cabeça. Evitar apertar demais, mexer demais. Mas depois de 1 semana ou 2, está tudo bem. Agora, é claro que o fio não começa a crescer imediatamente após a cirurgia. Tem aquele período de latência dele. Pelo trauma, ele vai somente o fio cair, mas o folículo está implantado lá dentro. E depois de um tempo volta a crescer e produzir o fio. Normalmente a gente fala que em torno de 2 a 3 meses tem o início do crescimento dos fios novos. E o resultado final, exatamente como vai ficar, é após 1 ano. Mas é claro que nesse período o cabelo vai crescendo e vai fechando aquela área da calvície. E depois de um certo tempo, não corre o risco do cabelo voltar a cair, doutor? Olha, o fio que a gente retira da parte posterior ele é bem mais resistente que o fio natural que a gente tem aqui. Mas tem um certo risco de cair se a tendência genética for muito forte. Ou se o paciente tiver, por exemplo, excesso de hormônio masculino. Então, nesse caso, a gente entra com um tratamento complementar para evitar que esse cabelo recém-colocado caia. Doutor, harmonização facial, que agora tá em alta, agora a harmonização facial. O que é harmonização facial? Bom, é um conjunto de procedimentos que a gente usa para melhorar o que a pessoa já tem. Por exemplo, algumas mulheres, elas reclamam que o queixo dela é muito para dentro, é um problema chamado retrognatismo. Elas não têm um queixo pronunciado. Ou o nariz é apontado para baixo, ou as maçãs do rosto são pequenas, não são pronunciadas, ou o canto da mandíbula ela é escondido, digamos assim, não aparece muito bem. Então a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que a gente faz para melhorar o que a pessoa já tem. Por exemplo, corrigir a ponta do nariz, fazer um levantamento da ponta do nariz, sem cirurgia, somente com preenchimento. Aquelas mulheres que têm um lábio muito fininho ou têm um lábio muito pouco definido e querem mais volume nos lábios ou querem aumentar um pouquinho o lábio, a gente faz esse aumento labial. Também podemos fazer a definição e aumento das maçãs do rosto, projeção do queixo, projeção do ângulo de mandíbula. Por exemplo, essa imagem que está na tela agora é considerado os ângulos mais bonitos esteticamente para o nariz, tanto masculino como feminino. E tem pessoas que têm o nariz muito abaixado, a ponta do nariz. Então a gente faz um pequeno preenchimento e levanta essa ponta sem Geralmente cirurgia. as mulheres gostam do nariz um pouco mais para cima. Mais arrebitado. Mais exatamente. arrebitado.
É esse ângulo aí, entre então, 95 tudo isso e 100 é feito sem graus. a necessidade de cirurgia? A maioria dos casos pode ser feito sem cirurgia. E a durabilidade, doutor, dessa... Bom, para falar disso a gente tem que falar do produto que é usado. Isso influencia muito? Influencia bastante. A gente usa preenchedores para fazer esse tipo de procedimento. Existem duas classes de preenchedores principais, o de longa duração e o de média duração. O mais usado é o de média duração, que é o ácido hialurônico, que é o preenchedor mais seguro que temos no mercado atualmente. Ele é uma substância idêntica que a gente tem na pele e que ajuda a dar sustentação e elasticidade da pele. Então ele é um produto idêntico ao que a gente tem. Por isso que ele dá tão pouco problema. E ele é injetado em pequenas quantidades em locais específicos para fazer essa harmonização. E o tratamento desse, por exemplo, do nariz, como é que se chama esse tipo de tratamento? A gente normalmente chama de bioplastia de nariz. Bioplastia. Ou cirurgia sem cortes. E a duração dessa bioplastia? Dura Bom, quanto o ácido tempo? hialurônico, ele é um produto que ele é idêntico ao nosso organismo, então o organismo consegue degradá-lo. Então vai durar em torno de 1 a 2 anos de resultado. E nesse período precisa fazer alguma manutenção ou não? Bom, normalmente não é necessário, mas se a paciente acha que está baixando rápido demais, às vezes a gente pode fazer um pequeno retoque. Vamos voltar àquela imagem do queixo, produção. Essa imagem anterior, para falarmos a isso. Essa imagem, doutor. Olha, normalmente, você está vendo que a imagem do antes, a paciente tem um queixo muito para dentro. Sim. Então fica uma imagem assim, pouco estética, fica um pouco estranha. Elas normalmente não gostam. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. E a gente pode fazer também, por meio de preenchimento, esse alongamento do queixo, fazer uma projeção, certo? Além de alongar o comprimento, a gente pode fazer também um formato um pouco mais triangular, que é um formato mais considerado mais feminino, esteticamente mais bonito. Também fazemos com preenchedores a definição da mandíbula, principalmente do ângulo. A gente tem uma ideal de beleza em que o ângulo da mandíbula da mulher um pouco mais definido, ele fica mais belo. Ô Felipe, coloca aquela imagem de frente e com os nomes para falarmos aqui do que seria. Não, uma que não saiu ainda, uma de uma moça. Doutor, e esses preenchimentos, por exemplo, se uma mulher começar, a mulher homem, né, que o homem também está aplicando toxina botulínica. Por exemplo, uma toxina botulínica, para ser feita a manutenção, de quanto em quanto tempo? Bom, a toxina é uma substância que vai fazer um relaxamento muscular. Ela é usada principalmente na área frontal, certo? Para relaxar a musculatura e evitar que apareçam as rugas. E ela vai durar no organismo da gente entre 4 e 6 meses, em média. Então, normalmente, a reaplicação é feita com 6 meses, 6 em 6 meses. A cada 6 meses? A cada 6 meses. Agora, se a pele for mais clara ou mais escura, porque a tendência da pele mais clarinha é envelhecer mais rápido. Olha, existe essa diferença? Existe. Muda o período? A melanina que a gente tem na pele, que é o pigmento que dá a cor, ela protege a pele contra o envelhecimento. Então, ela não é só para dar uma cor, não é só para dizer se você é branco, se é negro, se é mulato. Ela vai proteger mais. Então, pessoas que têm menos melanina, têm a pele mais clara, ela vai ter menos proteção natural. Então, se pega muito sol, acaba envelhecendo mais rápido, infelizmente. Então, pessoas mais morenas, tem aquela história de, ele tem uma cor mais escura, então ele não parece ser tão velho. É exatamente porque ele tem mais proteção natural. Então, ter pigmento é uma proteção, é uma vantagem. Então, isso aí contribui para diminuir a questão do envelhecimento natural. É claro que outros fatores influenciam, como uma alimentação com alimentos muito industrializados, ocorre uma maior oxidação a nível celular, também contribui para o envelhecimento. Mau hábitos como o cigarro também contribuem. Excesso de sol, infelizmente, vai envelhecer um pouco. Claro que tomar sol é bom, a gente produz mais vitamina D, isso é bom para a gente, mas o excesso de sol envelhece muito. Envelhece. Essa imagem aí, doutor? Bom, essa imagem é que a gente usa para fazer uma explicação do que é a harmonização facial. Esse é um rosto que a gente usa para mostrar exatamente os pontos, como no nariz da paciente, onde pode ser feito o levantamento da ponta, correção de pequenas calosidades ósseas que a gente tem no nariz. Tem gente que tem aqueles pontinhos mais elevados, a gente pode fazer a correção também, escondendo eles.
O aumento de volume dos lábios, pode ver que a modelo tem um lábio muito carnudo, muito definido e é esteticamente bonito. A projeção do queixo, como eu falei, a definição a gente pode aumentar, projetar mais para frente e deixar ali um pouco mais com um aspecto triangular, que é mais bonito. Exatamente aquilo que eu estava falando do ângulo da mandíbula, aqui no cantinho, certo? Abaixo da orelha, está bem definido o ângulo de mandíbula dela. Isso é um sinal de beleza, de harmonia facial. O aumento da região malar, que é onde está escrito aí o efeito blush. Os malares bem definidos. Esse blush é o bichectomia que se fala tanto? Não, a bichectomia é um pouco mais abaixo. A bichectomia é para essa região aqui, abaixo da maçã do rosto. Tem gente que tem isso aqui muito aumentado. Eu vejo que está em alta, muitas mulheres fazendo. É um procedimento que se usa para diminuir essa área aqui e ressaltar um pouco mais a maçã do rosto, mas sem aumento da maçã do rosto. Não é indicado para todos os casos, mas quando é bem aplicada a técnica e bem indicada a necessidade, tem um resultado muito bonito também. O bichectomia. A bichectomia. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, O Melhor da Manhã. Creio que tirou muitas dúvidas das nossas. Viu, Dardeli Vianney, minha querida amiga Dardeli, que quiser dar uma repaginada, você já é muito bonita, mas se quiser dar uma repaginada, procure lá doutor Daniel Scarpa, na Clínica Bolsinhas, que está o endereço, Clínica Espaço Bolsinhas, fica ali na Rui Barbosa, não é isso, doutor? Exatamente. Ali na Rui Barbosa com a Alexandrino de Alencar, mais ou menos próximo da Alexandrino. Não, é próximo da Alexandrino, mas é em frente ao Tribunal de Contas da União. Pronto, em frente ao Tribunal de Contas da... É um ponto de referência bem característico. Doutor Daniel, quero deixar aqui em suas mãos o mais novo exemplar da revista Palumbo, onde nós escrevemos mensalmente, e entregar aqui em mãos o livro do empresário Adalto Medeiros e deixar o espaço reservado para suas despedidas. Obrigado. Eu quero convidar todos para fazer a sua avaliação de harmonização facial de doenças do cabelo na nossa clínica. Atendemos durante toda a semana, mas as avaliações fazemos nas segundas-feiras. Todas as segundas-feiras? À tarde. À tarde, a partir das 14 horas. Ok, doutor Daniel, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Manhã. Agradeço a sua audiência, até segunda-feira, querendo Deus, esqueça o mal, faça só o bem, tenha um extraordinário final de semana. Até segunda. Como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei.
Casa Design, oferecimento BM Iluminação, o Bar Design, Eviva, Yes Steel Home e Milênio Objetos. Olá, eu sou